A delegação do Internacional trabalhou no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, depois do empate em 1-1 contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E de novo, ausências foram sentidas, o que já preocupa Eduardo Cudê, pensando na escalação do próximo domingo, quando o Inter encara no estádio Beira-Rio a equipe do Vasco da Gama. Enquanto isso, outras informações importantes. Ener Valencia está voltando dos Estados Unidos e deve chegar a Porto Alegre na noite de sábado, para ser avaliado, para quem sabe, estar no banco de reservas na partida do final de semana. Tem também o Internacional perdendo um jogador no mercado de transferências. O lateral esquerdo, Wellington, que esteve em determinado momento muito perto de estar acertado com o Internacional, fechou com um clube da Inglaterra, o que vai fazer o Inter buscar outras opções para o setor no mercado de transferências. A gente fala também sobre a situação do zagueiro mexicano Carlos Salcedo, pretendido pelo Internacional e que se envolve em uma polêmica familiar e policial. A mãe do jogador o acusou em redes sociais de ser o mandante do crime que assassinou a irmã do próprio zagueiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 5 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento nessa tarde no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, onde o Inter se reapresentou para iniciar a preparação visando o jogo deste domingo, quando pega a equipe do Vasco da Gama no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Algumas informações importantes em relação a ausências que aconteceram na partida contra o Fluminense e que podem acontecer também na partida contra o Vasco da Gama. Bustos treinou normalmente, mas eu já falo sobre ele na sequência, porque os outros jogadores que estiveram fora não trabalharam. O Thiago Maia e o Vitão fizeram apenas, o Wesley e o Vitão fizeram apenas corridas em volta do gramado. O Wesley tem uma situação preocupante que é uma pubalgia e o Vitão tinha um desgaste muscular. Eles correram em volta do gramado, que já dá uma sinalização um pouco positiva. Já Thiago Maia e Luca ficaram nas dependências internas da Morada dos Quero-Queros, realizando trabalhos de fisioterapia. O Arangues também fazendo esse trabalho de fisioterapia, o que indica que eles não devem voltar para a partida desse domingo contra o Vasco da Gama. É claro que o que vai dizer isso são os treinamentos. O treinamento do próximo sábado, principalmente, que vai determinar quem vai estar ou não à disposição do técnico Eduardo Cudê. Em relação a ausências para o jogo de domingo, é isso. E o Bustos trabalhou normalmente. Aí você vai me perguntar, então o Bustos joga? Cara, não sei. Inclusive, na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a situação de Fabrício Bustos, que está negociando uma renovação contratual com a direção colorada. Essa renovação contratual, ela tem ainda algumas diferenças de valor, tá? Do que o Inter quer pagar, do que o Bustos está pedindo, tá? Existe essa diferença. E em meio a isso, se o Bustos jogar mais algumas partidas, ele renova o contrato automaticamente. E é no mínimo uma infeliz coincidência que o Bustos esteja lesionado justamente nesse momento, porque leva a dúvida, leva a especulação de o Bustos não tá jogando porque ele tá machucado ou para não renovar o contrato. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais dessa treta aí, Bustos, direção do Internacional e a renovação contratual que o Inter busca com o jogador, tá? Avançando na pauta, eu quero falar ainda sobre o mercado de transferências, porque ontem eu trouxe no Diário do Inter KTO a fala do René, que deu a entender que não deve ficar no Internacional, que até disse, o pessoal quer que eu vá embora, talvez eu faça a vontade de alguns, ou eu fique aí para ferrar mais um pouco, enfim, teve muita gente que ficou chateado com essa fala do René. Mas o Inter busca um lateral esquerdo titular para o ano de 2025. E o nome favorito era o do Wellington. Lateral esquerdo do São Paulo, tá? Que tem contrato encerrando no final dessa temporada e teve em determinado momento um acerto com o Internacional. Entretanto, esse acerto, ele não andou. Ou melhor, ele teve uma reviravolta.
Porque hoje, a informação que vem de São Paulo é que o Wellington acertou o contrato com o Southampton, da Inglaterra, assinando um pré-contrato e o clube inglês buscando, junto ao São Paulo, a compra desse jogador para ele já ser liberado de maneira imediata. Isso irritou os dirigentes do Internacional, obviamente. O Wellington estava nos planos do Inter para a temporada de 2025 e agora não está mais. O Inter vai ter que buscar outras opções no mercado de transferências para a lateral esquerda, já que o Wellington é um jogador que deve ir agora para o futebol europeu. Uma outra informação importante eu trago sobre Carlos Salcedo. E essa informação aqui, ela é da área policial, tá? Eu trouxe num vídeo ontem que o Salcedo havia pedido a liberação do Cruz Azul do México, um jogador que interessava, pelo menos, o Internacional de maneira bem significativa, tá? O Inter queria bastante contratar esse jogador. E o Salcedo pediu a liberação para o Cruz Azul do México em função do assassinato da sua irmã, que aconteceu na frente de um circo na região metropolitana da cidade do México. O Cruz Azul entendeu, estava liberando o jogador, o Inter poderia entrar nessa briga para tirar o jogador do México e aí ele parar aqui. Mas hoje, um post no Instagram da mãe do jogador traz uma reviravolta para a polícia do México. A mãe do Carlos Salcedo acusou nas redes sociais o filho, o Carlos Salcedo, jogador pretendido pelo Inter, de ser o mentor intelectual do assassinato da irmã. Ela não explicou, mas ela não deu muitas explicações a respeito do que estaria acontecendo, mas que o Salcedo e a esposa de Salcedo seriam os mandantes do crime. Isso quem afirmou foi a mãe de Carlos Salcedo e a mãe da Marta Paola Salcedo, que foi assassinada em frente a este circo na região metropolitana da cidade do México. Obviamente, essa notícia caiu com uma bomba no México e, obviamente, que o Inter não vai se envolver nessa história, tá? O Inter tá procurando um zagueiro, um lateral direito? Tá. Mas não deve ser o Carlos Salcedo. A gente até cogitava essa possibilidade do Inter fazer esse investimento, mas essa reviravolta toda traz cenários novos. Para tudo isso, o Inter vai se afastar dessa situação. Por último, vamos falar agora sobre uma situação positiva, tá? Que é o retorno do Ener Valencia, muito esperado por todo mundo, muito esperado pelo técnico Eduardo Cudê, e que pode acontecer nesse domingo contra o Vasco da Gama, tá? O Valencia, ele tá viajando dos Estados Unidos para Porto Alegre. É uma logística dura, porque o aeroporto Salgado Filho tá fechado, o aeroporto de Canoas não tem tanto fluxo de voos, vai ter que parar talvez em Florianópolis, vir de carro, mas a expectativa é de que Valencia chegue em Porto Alegre no sábado à noite, tá? Sábado à noite, Valencia chegue em Porto Alegre. E a partir daí, o Inter vai avaliar o jogador, clinicamente, fisicamente, para saber se ele tem condições de enfrentar o Vasco da Gama. A tendência é que o Valencia fique no banco de reservas, tá? Não comece como titular, até porque não vai fazer nenhum treinamento, e fique no banco de reservas, vindo de avião, vindo de uma viagem longa, vai estar até com, enfim, não vai estar 100%, obviamente, o Ener Valencia. Mas a grande preocupação do Internacional é preparar o Valencia para o jogo contra o Juventude, que acontece no dia 10 de julho, no outro meio de semana, pela Copa do Brasil, jogo decisivo, mata-mata. O Inter pega o Juventude na quarta-feira e pega também no sábado, pela Copa do Brasil. E a ideia é ter o Valencia pronto para esses jogos, e isso o Inter com certeza vai ter. O que vai ser analisado é se o Inter vai colocar o Valencia para o sacrifício contra o Vasco da Gama. A tendência é que coloque apenas no banco de reservas, mas o Inter já vai ter em breve Ener Valencia voltando à equipe, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds deste sábado pelos campeonatos mundo afora, Copa América, Eurocopa. A gente tem, por exemplo, pela Eurocopa, Inglaterra e Suíça. Odd da Inglaterra 2,25, empate 3, Suíça 3,66, quartas de final da Eurocopa aqui, tá? E tem também Holanda e Turquia. Odd da Holanda 1,6, empate 4, Turquia 5,75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!